Boa noite, meu aluno de Direito, meu nome é Edson Mariano. Vamos estudar mais um artigo do novo CPC 2015, da Lei 13.105. Nós estaremos na parte geral, estamos então adentrando na parte geral, no livro 1, que diz respeito das normas processuais civis. Pois bem, o artigo 7º diz o seguinte: é assegurado às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Vamos analisar período por período, frase por frase, palavra por palavra do artigo 7º que está aqui no novo CPC de 2015. Então, verificando o texto, essa questão objetiva, o direito positivo nos diz o seguinte: é assegurado às partes. Então, assegurado é garantido às partes. É assegurado às partes. Quais sejam as partes? Requerente, requerido, autor e réu, apelante, apelado, exequente e executado, e assim vai, recorrente, recorrido, sucessivamente, conforme a peça processual, conforme as partes envolvidas nos polos da ação. Pois bem, então é assegurado, é garantido às partes aonde? Dentro de uma demanda judicial, dentro de um processo judicial, onde foi ajuizado uma ação de qualquer natureza, de qualquer matéria, de qualquer competência. Então é garantido, é assegurado às partes o que? A paridade de tratamento. A palavra paridade significa igualdade. É assegurado às partes a igualdade de tratamento. Lembramos o princípio da isonomia, igualdade de tratamento para as partes. Não pode ter diferenciação. Igualdade, dois pesos e duas medidas. Igualdade ou paridade de tratamento em relação ao quê? O que é assegurado? Qual a garantia dada? Onde o princípio da isonomia deve ser ali realmente conferido, observado e respeitado? Em relação ao quê? Ao exercício de direitos. Então, se tem as normas, se nós temos o ordenamento jurídico, se nós temos as leis materiais, nós temos a nossa pirâmide das leis, que as casas legiverantes assim as elaboraram, promulgaram, publicaram, passou pela sua vacância e está no seu princípio de obrigatoriedade e continuidade, precisamos entender que esses direitos têm que ser respeitados a igualdade para ambos os lados. É o dito popular de dois pesos e duas medidas. É aquele símbolo lá da balança. A balança tem que ser ali justa para os dois lados. Então é assegurado, é garantido às partes paridade, igualdade de tratamento. Tratar alguém, respeitar alguém, é ética nas questões em relação ao exercício de direito e faculdades processuais. Diz mais, também essa igualdade aos meios de defesa. Então, aos meios de defesa já está entrando dentro da seara do princípio do contraditório na fase de conhecimento e no princípio da ampla defesa que nós estaremos vendo aqui, tanto no processo civil como também em artigos da Constituição Federal a respeito do respeito daquilo que está assegurado à defesa em relação ao princípio do contraditório e também da ampla defesa. Ao ônus, o que seria ônus? Aos encargos, às incumbências, aos deveres e aplicação de sanções processuais, pela autoridade, pelo magistrado, competindo a quem? Ao juiz, aquele investido que tem o poder dever, o representante do Estado, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então o contraditório é fundamental. Não basta alegar, provar e esperar uma sentença de procedência. Pois bem, a alegação fez com que o princípio da inércia caísse por terra
e dessa então movimento à máquina do judiciário, mas a necessidade da parte demandada de expressar, ter conhecimento daquilo que está sendo alegado contra ela, supostamente provado contra ela, que ela tem o direito de defender-se em relação àqueles atos, através, por exemplo, da sua contestação, dos princípios da ampla defesa, né, através dos recursos e tudo mais. Então, nós temos aqui como referência o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Vamos então verificar a respeito o que nos diz. Está aqui, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 55. Aos litigantes, às partes, né, as que ali nós falamos que é assegurado esse princípio da isonomia, aos litigantes em processo judicial ou administrativo, tanto judicial, na esfera, né, dos órgãos do judiciário, como fora do judiciário, que é então as ações, os recursos administrativos. Então diz assim, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados, olha a mesma palavra, são garantidos o contraditório e a ampla defesa. Contraditório até a sentença na fase de conhecimento e a ampla defesa mediante o inconformismo daquela parte ter perdido no todo ou em parte, de tentar, na segunda instância, buscar a alteração em parte ou em todo daquela decisão prolatada em sentença na primeira instância. Então aqui no artigo 5º da Constituição, inciso 55, nos trata a respeito da importância do direito em relação à igualdade de fazer uso do princípio do contraditório e lá na frente, após prolatada a sentença, entendendo não estar conformado o direito da ampla defesa, buscando então os recursos processuais. Diz também, para que possamos refletir, vamos lá, no mesmo CPC, nessa Lei 13.105 de 2015, no artigo 139, e nos fala algo que devemos considerar para o estudo e reflexão desse artigo 7º do novo CPC. O 139, em caput, que estarei lendo, peço que você também acompanhe no seu Vademecum. Inciso 1 diz assim, vamos ler o caput e o primeiro inciso. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, então incumbindo-lhe, incumbe ao juiz, inciso 1, assegurar às partes igualdade de tratamento. Igualdade de tratamento. Então aí, essa igualdade de tratamento está intimamente relacionada com o princípio da isonomia. E um dos artigos principais da nossa Constituição Federal de 88, o artigo 5º, que está no capítulo 1, sobre o título dos Direitos e Garantias Fundamentais, o caput do artigo 5º da nossa Constituição Federal, lei máxima, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vem todos os demais artigos, aliás, incisos, que são muitos desse artigo 5º da Constituição Federal. Porém, o caput, o cabeça desse artigo, nos trata a respeito de vários assuntos e principalmente do princípio da isonomia. Então, aqui nos mostra que nenhum processo vai à frente sem que a parte adversa, a parte que está sendo enfrentada, tenha direito de exercer o seu contraditório e a ampla defesa, se assim quiser. É um excelente artigo para que você tenha noção do princípio da igualdade, de ser assegurado às partes tratamento igualitário, paritário, ok? Inscreva-se nesse canal, dê aquele likezinho e toque no sininho para que você possa acompanhar os demais artigos da Lei 13.105 do novo CPC. Boa noite.